Estamos aqui hoje para falar sobre a súmula vinculante. Na verdade, a súmula vinculante, cuja a introdução no nosso ordenamento se deu pela emenda 45, em 2004, onde houve a inclusão do artigo 103, letra A, e que basicamente passou a vigorar com o seguinte texto. Peço licença para dar uma lida nele para a gente se inteirar. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 de seus membros, e aí nós já temos o primeiro ponto, que todas as súmulas vinculantes, primeiro, sempre serão do Supremo, ou seja, só o STF poderá expedir súmulas vinculantes, ou editar súmulas vinculantes. Além disso, sempre essas súmulas deverão ter votação de 2/3 de seus membros. E sempre, continuando no artigo, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e Administração Pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Então, nós temos, basicamente, aqui, uma situação onde você tem a súmula vinculante atrelando e vinculando não só os órgãos do Poder Judiciário, mas também aqueles da administração pública, seja direta ou indireta, em todas as esferas. O artigo também, nos seus parágrafos, veio basicamente colocar a questão do objetivo da súmula, né, com relação à sua validade e à eficácia. Aqui no parágrafo 1º, nós tivemos que a súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia das normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre estes e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação dos processos por questão idêntica. Num primeiro momento, como nós vemos, a intenção era determinar uma unidade, uma unificação das decisões judiciais, principalmente. Então, há algum tempo, inclusive eu já escrevi sobre isso, a ideia da súmula vinculante, qual era? Não era exatamente legislar como a gente está vendo o que ela está fazendo. Era unificar posicionamentos, certo? Evitar que, de repente, nós tivéssemos tribunais judiciais de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais ou de Rondônia, por exemplo, decidindo de maneira diferente em pontos que fossem iguais, ou até mesmo o STJ, nas suas turmas, decidindo de maneira divergente entre um ponto e outro. Então, a ideia era uma unificação bastante louvável, o que nós vamos ver no decorrer dessa conversa, que, na verdade, não ocorreu. O parágrafo 2º estabelece que, sem prejuízo do que vier a ser estabelecido na lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que propõem ação direta de inconstitucionalidade. Então, o pedido da súmula vinculante, seja para que ela seja cancelada, seja para que ela seja editada, é feito pelos mesmos legitimados da ação direta de inconstitucionalidade, a DIN, ou ação declaratória de inconstitucionalidade, a DECOM, ou mesmo da ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, todos esses legitimados também são legitimados para interpor o pedido de expedição ou cancelamento ou modificação da súmula vinculante. Basicamente, o parágrafo 3º vem do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação. E aqui a gente estabelece, ressuscita, basicamente, um instrumento processual que já existia, mas que pouco se falava, né? Um dos poucos a tratar um pouco da reclamação foi Pontes de Miranda, mas muito pouco se utilizava, até porque muitas vezes se utilizava a reclamação como sinônimo em situações em que você você interpunha correição parcial. Então, nessas situações, você acabava usando como sinônimo, que na verdade não é.
também não é um recurso. A ideia da reclamação e a natureza jurídica dela é de ação mesmo. E, neste caso, agora, nós estamos tendo esta ação com a intenção de fazer com que a súmula vinculante seja cumprida nas hipóteses em que houver descumprimento da mesma. Bom, a seguir, o parágrafo 2º da Lei 11.417 de 2006, que veio, na verdade, regulamentar o artigo 103. O artigo 103A, quando publicado na alteração da emenda 45, ele, como uma norma de eficácia contida, pediu uma lei ordinária. Essa lei, na verdade, só foi publicada em 2006, a 11.417, que em seu parágrafo 2º vinha novamente reiterar alguns posicionamentos, basicamente reitera o caput do artigo 103A, onde diz que o Supremo poderá, de ofício ou por provocação, né, também aqui, após, obviamente, reiteradas decisões, editar enunciados de súmula, que a partir de sua publicação na imprensa oficial, e a ideia, então, nós temos aqui que a súmula vinculante ela teria uma aplicação e uma eficácia imediata, terá efeito vinculante em relação a todos os órgãos inferiores ao Supremo Tribunal Federal, portanto, a todos os órgãos do Judiciário ou da administração, direta ou indireta. Além disso, também se repetiu basicamente pela lei a ideia de que o enunciado, a ideia inicial da súmula vinculante, era de que esse enunciado tivesse basicamente uma pá de cal em algumas situações em que houvesse divergência de posicionamentos dos próprios órgãos judiciários ou administrativos inferiores ao Supremo e que divergissem, inclusive, entre eles, no STJ entre suas turmas, nos tribunais de justiça, conforme os estados. Bom, a seguir, nós tivemos também o parágrafo 2º, que o Procurador-Geral, nas propostas que não houver formulado, manifestar-se-á previamente à edição, revisão ou cancelamento do enunciado da súmula vinculante. Então, o Procurador-Geral da República sempre deverá se manifestar se a súmula vinculante não houver sido requerida por ele, seja para edição, seja para modificação, seja para cancelamento. E também, óbvio, se reiterou que exigiria-se a votação de pelo menos 2/3 dos membros do Supremo para que a gente tenha a expedição da súmula vinculante. Apenas para lembrar aqueles que nos estão assistindo, que o parágrafo 3º, que fala dos legitimados, e como eu disse, os legitimados são os mesmos legitimados da ADIM, da ADECOM e da ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, vamos lá lembrar quem são os legitimados. Está lá no artigo 3º da Lei 11.417. Na 11.417, nós tivemos o presidente da República, a mesa do Senado Federal, e aí estamos nos reportando aos legitimados das ações, como eu já disse, a mesa da Câmara dos Deputados, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados, o Defensor Público-Geral da União, os partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, a mesa da Assembleia Legislativa ou de Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador do Estado ou do Distrito Federal e os tribunais superiores, os tribunais de justiça dos estados e também do Distrito Federal, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho, tribunais regionais eleitorais e os tribunais militares. Todos estes, na verdade, têm legitimidade para requerer a expedição, cancelamento ou edição, modificação da súmula vinculante. Um ponto importante que vale a pena aqui destacar é que, ainda que a lei tenha sido inserida manifestando-se que a gente tenha a aplicação imediata, então a eficácia é imediata. Porém, nada impede que a súmula vinculante venha a ser aplicada, por exemplo, num prazo futuro. Ou seja, nada impede que, utilizando analogamente, a gente estabeleça, por exemplo, uma vacatio legis, lógico que entre aspas, porque não é uma lei,
ainda que, ao final, a gente vai verificar que está se valendo quase como tal, mas que, a princípio, permite que o próprio Supremo, na edição, venha fazer essa alteração e permitir, por exemplo, e determinar que a publicação, ainda que seja de hoje, venha a ter vigência e eficácia a partir de 90 dias ou 30 dias, conforme o caso. Bom, dentro desse ponto de falar de súmula vinculante, nós falamos de reclamação. A reclamação, ele é um instrumento que já estava previsto no artigo 102, inciso 1º, a linha L da Constituição Federal. E ele é um meio processual que a gente utiliza para negar a vigência ou a inaplicabilidade hoje da súmula vinculante. A reclamação, como eu já disse, existe inclusive uma discussão quanto à própria natureza jurídica dela. Se discutia anteriormente se ela tinha uma natureza recursal. Se utilizou durante muito tempo a reclamação como sinônimo de correição parcial. E, na verdade, não. Ela é uma ação autônoma cuja função agora está exatamente em exigir a aplicação da súmula vinculante. Ou, eventualmente, não só exigir, como também negar a aplicação, né, requerer que não seja aplicada a súmula vinculante pela diferença. Quanto à reclamação, é importante a gente salientar, e eu coloco aqui algumas questões, basicamente, de aspectos processuais, que diz respeito à competência. Quem tem competência? A competência para julgamento das reclamações é do Supremo Tribunal Federal. Então, o STF tem a função de julgar as reclamações. A legitimidade ativa desse tipo de ação também hoje é definida e determinada às partes e ao Ministério Público. Óbvio, porque as partes têm o interesse de verem ou de ver a súmula vinculante sendo aplicada ao seu caso ou, conforme a situação, de não ser aplicada ao seu caso. Além disso, nós também temos a legitimidade passiva. Na legitimidade passiva, é a autoridade que está descumprindo a súmula. O julgamento será feito por turma, certo? Nos termos do artigo 9º, inciso 1º, a linha C do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Bom, cabe aqui nós pararmos um pouquinho das questões que já são mais técnicas e eu me atrevo a trazer dois questionamentos que eu sempre trago quando eu estou tratando da questão da súmula vinculante. O primeiro deles diz respeito à primeira crítica que foi feita quanto à inclusão no ordenamento da súmula vinculante. E a pergunta seria, o judiciário estaria legislando? Além disso, nós estaríamos engessando o direito? Quanto ao engessamento do direito, eu acredito que não. Por quê? Porque, assim como a lei não engessa o direito, também a súmula vinculante não estaria engessando. Na verdade, a ideia da súmula vinculante seria uma questão de unidade, até a busca da segurança jurídica, coisa que a gente acaba não tendo no nosso ordenamento. E quando a gente está advogando no dia a dia, você nota o quê? Você nota que cada juiz decide de maneira diferente. Eles não têm um posicionamento coeso, uma ideia mais ou menos igualitária, claro, porque cada caso é um caso, cada situação permite, mas existem situações em que você tem realmente uma identidade de posicionamentos e o juiz decide de maneira diferente. Ou você tem uma lei e há um posicionamento diferente do judiciário, seja dos juízes, dos desembargadores ou dos ministros. Então, isso é interessante. O grande problema que nós temos hoje, e aí eu não resisto a uma crítica mais acentuada. Por quê? Porque a súmula vinculante está legislando? Está. Um exemplo disso é a súmula número 25. A súmula número 25 diz o seguinte, né? Na verdade, ela veio aqui, é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Essa súmula, basicamente, fere o artigo 5º, inciso 67, da Constituição Federal. Ela mudou, na verdade, não é que ela fere, ela alterou. E veja, o artigo 5º traz o regramento das normas fundamentais, né? Nossa Constituição de 88 trouxe
para sua parte inicial, os direitos e garantias fundamentais. Dentre os direitos e garantias fundamentais, o artigo 5º, no seu inciso 67, ele dizia: não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigações alimentícias, e a do depositário infiel. Então, a nossa Constituição permitia 2 prisões civis: a do depositário infiel e daquele que não paga os alimentos. Ok. Agora nós temos a súmula vinculante dizendo que é ilícita a prisão do depositário infiel. Ora, a súmula 25 está alterando o inciso 67 do artigo 5º. A justificativa para a alteração, provavelmente quem está aqui nos vendo vai dizer: ah, mas lógico, é a aplicação do Pacto da Costa Rica. Então, o Pacto de San José diz que não é permitida, aliás, que é permitida, né, somente a prisão civil daquele que não paga alimentos. Ok, então nós estamos recepcionando o Pacto da Costa Rica, que foi, na verdade, recepcionado no nosso ordenamento em 1979, se não me falha a memória, e ela às vezes costuma falhar, mas deve ser em torno disso. No Pacto, basicamente, diz: ninguém será detido por dívidas. Né? É o artigo 7º do Pacto de San José da Costa Rica. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude do inadimplemento de obrigação alimentar. Ok, nós estamos aplicando o inciso 7º do artigo 7º do Pacto. Ok, só tem um pequeno problema. A utilização, aliás, o Pacto foi recepcionado em 1992. Então, o que nós temos? Ora, se nós tivemos a recepção em 92, naquela época, nós tínhamos um entendimento, aliás, a posteriori, isso durou até recentemente, nós tínhamos um entendimento que todos os pactos de direitos humanos, a professora Flávia Piovesan dizia que eles entram no ordenamento como emenda constitucional. Porém, o próprio Supremo dizia que não, que ele era uma lei ordinária. Ok? Então, tudo bem, então ele é uma lei ordinária, ele não poderia alterar a Constituição, razão pela qual o nosso inciso 67 do artigo 5º estaria ainda em perfeita utilização e aplicabilidade. Ok, agora nós temos a emenda 45, que diz que todos os pactos de direitos humanos recepcionados pelo ordenamento, a partir daquela data, que é 2004, eles entrariam como emenda constitucional. Ok. Então, ele entrou como emenda constitucional a partir de 2004, mas o pacto, retificando até aquela data que eu tinha dado, que a minha memória sempre falha, é de 92. Então, ele foi recepcionado pelo decreto 78, de 6 de outubro de 1992. Ora, anterior à emenda, portanto, ele entrou como lei ordinária. Bom, legal, então agora nós estamos entendendo que mesmo ele tendo sido recepcionado no ordenamento ainda como numa posição hierárquica de lei ordinária, nós estaríamos dando a ele um posicionamento e um upgrade para a emenda constitucional. Ok, não tem problema nenhum. Só que o problema é o seguinte: o mesmo Supremo que está dando esse caráter de emenda ao Pacto da Costa Rica é o mesmo Supremo que está votando uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, que pede que todo o Sistema Único de Saúde faça o aborto do anencéfalo. Bom, descriminalizaríamos mais uma situação de aborto, já que o Código Penal prevê a descriminalização do aborto em 2 situações, seja por risco de morte da mãe, seja em virtude de estupro. Ok, então estaríamos incluindo mais uma. Só que o problema é o seguinte: o Pacto da Costa